Existem lugares que guardam mais do que memórias. Lugares como o Juqueri, o Colônia de Barbacena e o Engenho de Dentro. Suas paredes ecoam sussurros, gritos e segredos que desafiam o tempo e a lógica. Os relatos enviados ao nosso canal não são apenas histórias, mas avisos de que o desconhecido está sempre à espreita. Quando você ouvir algo no silêncio ou sentir que algo o observa, lembre-se, o que você não vê pode estar mais perto do que imagina. Você já ouviu falar do Instituto Juqueri, em Franco da Rocha? Durante décadas, ele foi um dos maiores manicômios do Brasil, acolhendo milhares de pessoas em sofrimento mental. Hoje, suas ruínas são um retrato de descaso e abandono, mas há quem diga que os horrores desse lugar nunca foram completamente esquecidos. Gabriel, um fotógrafo de São Bernardo do Campo, decidiu explorar suas instalações em busca de inspiração. Ele não sabia que, ao atravessar aqueles portões enferrujados, estava entrando em algo muito mais sombrio do que imaginava. Carta enviada por Gabriel. Fotografar lugares abandonados sempre foi mais do que um hobby para mim. Eu gostava de capturar o que parecia perdido, imortalizar memórias apagadas. Quando ouvi falar do Instituto Juqueri, soube que precisava ir. Peguei minha câmera, algumas lanternas e dirigi até Franco da Rocha. O prédio era imenso, com sua fachada coberta de rachaduras e musgo, como uma ferida aberta no tempo. O vento passava pelas janelas quebradas, assobiando como se o lugar respirasse. Passei pelo portão principal, que rangeu alto, quase como um aviso. O ar parecia diferente ali dentro, mais denso, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Comecei a fotografar as primeiras salas. Encontrei camas retorcidas, corredores intermináveis e pedaços de papéis espalhados no chão, alguns ainda legíveis. Eles traziam frases desconexas, como "não ouça" e "ele está aqui", escritas com letras trêmulas. Pensei que fossem rabiscos de antigos pacientes. Avancei para o corredor principal, que era mais escuro. A luz do dia parecia evitar aquele espaço, mesmo com as janelas abertas. No final, havia uma sala grande, com paredes grafitadas e móveis empilhados. No chão, marcas profundas formavam padrões estranhos, como se alguém tivesse arrastado algo pesado em círculos. Tirei algumas fotos e notei que minha câmera começou a travar. A lente parecia desfocar sozinha, mesmo em condições normais. Foi então que ouvi o primeiro som. Não era uma voz, mas um estrondo abafado, vindo de longe. Olhei ao redor, tentando localizar a origem, mas não havia nada. Decidi continuar, ignorando o desconforto crescente. Atravessei outro corredor e cheguei a uma sala cheia de macas enferrujadas. Uma delas estava completamente diferente, com correias de couro ainda presas, como se alguém a tivesse deixado ali recentemente. Enquanto ajustava o foco para fotografar, senti uma vibração sob os pés. Pensei que fosse um trem passando ao longe, mas percebi que era algo mais rítmico, como se o chão pulsasse. De repente, o som voltou, mais alto desta vez, e foi acompanhado por um ruído de algo escorrendo. Olhei para o teto, esperando ver água, mas era uma substância escura, grossa, que pingava lentamente e desaparecia no piso. O ar começou a ficar pesado. Tentei respirar fundo, mas era como se algo estivesse pressionando meu peito. Resolvi sair daquela sala e voltar ao corredor principal, mas percebi que ele parecia mais longo do que antes. A luz estava mais fraca, e o som de meus passos parecia multiplicado, como se o chão estivesse ecoando de maneira errada. Continuei andando, até que notei algo estranho no final do corredor. Havia um buraco no chão. Não me lembrava de tê-lo visto antes. Ele não era grande, mas era profundo, com bordas que pareciam queimar o chão ao redor. Aproximei-me devagar, com a câmera pronta. Assim que me inclinei para tentar enxergar o fundo, ouvi um grito. Era alto, agudo, mas parecia não ter uma fonte clara. Era como se o próprio buraco estivesse gritando. Dei um salto para trás, quase derrubando minha câmera. O som não parava. Ele se tornava mais forte, preenchendo o espaço ao meu redor. As paredes começaram a rachar lentamente, como se estivessem cedendo à pressão de algo invisível. O padrão no chão ao redor do buraco parecia pulsar.
se expandindo como uma mancha viva. Eu tentei correr, mas tropecei e caí perto de uma maca. Quando olhei para trás, o buraco parecia maior, quase como se estivesse crescendo, engolindo o chão à medida que eu me afastava. Cheguei à entrada do prédio, ofegante, mas o som do grito ainda me perseguia. Do lado de fora, o silêncio era absoluto, mas eu ainda sentia a vibração no peito. Não olhei para trás. Entrei no carro e dirigi para casa o mais rápido que pude. Pensava que estava seguro, mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite decidi revisar as fotos. Esperava que fossem apenas imagens de ruínas, algo que pudesse explicar o que tinha acontecido. Mas a maioria estava corrompida, coberta por uma escuridão que parecia se mover. Em algumas, vi o buraco novamente, mas em posições diferentes, como se ele tivesse me seguido. Na última foto, a mais clara de todas, o buraco estava exatamente onde eu havia estacionado meu carro. Apaguei as fotos e joguei a câmera fora no dia seguinte, mas nada mudou. Às vezes, sinto a mesma vibração debaixo dos pés. Às vezes, no silêncio, ainda ouço aquele grito. Não sei o que trouxe comigo, mas sei que veio do Jukery. Se você decidir visitar aquele lugar, pense 2 vezes. Talvez nem tudo que está enterrado ali deveria ser perturbado. Para Gabriel, o Instituto Jukery foi mais do que uma simples exploração fotográfica. Foi um encontro com algo inexplicável, que pareceu segui-lo muito além dos portões do manicômio. Às vezes, o que deixamos para trás nos encontra novamente, e o preço de cruzar certas barreiras pode ser muito alto. Então, se você se sentir atraído por lugares assim, lembre-se, há ecos que nunca se apagam. Afinal, você nunca está sozinho. O Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, foi palco de uma das maiores tragédias da saúde mental no Brasil. Conhecido como o Holocausto Brasileiro, suas paredes testemunharam décadas de abandono, mortes e desumanidade. Dizem que os ecos desse sofrimento ainda percorrem o lugar. Ana Clara, de 27 anos, moradora de Belo Horizonte, nos enviou um relato que recebeu por meio de cartas anônimas após visitar o local. Essas cartas descrevem algo tão sinistro que ela nunca mais voltou a pisar ali. Carta enviada por Ana Clara. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais, mas algo mudou quando visitei o Colônia de Barbacena. Minha intenção era escrever um artigo sobre a história do lugar para um blog. Sabia das atrocidades que aconteceram ali, mas queria mostrar o lado humano, homenagear as vítimas. A visita foi tranquila, ainda que desconfortável. O lugar, mesmo vazio, parecia vivo. O ar era pesado, como se cada sala ainda guardasse o eco do sofrimento que presenciou. 2 semanas depois da visita, comecei a receber cartas. A primeira chegou em um envelope simples, sem remetente. Dentro, havia apenas uma frase escrita com letras tremidas. Você não devia ter ido. Pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto e joguei fora. Mas 3 dias depois, outra carta chegou. Dessa vez, continha algo mais perturbador. Uma lista de nomes. Alguns pareciam apelidos, outros completos. Mas o que mais me assustou foi ver meu próprio nome no final. Decidi ignorar novamente, mas as cartas continuaram chegando. A terceira trazia apenas uma palavra: ouça. E naquela noite, entendi o que isso significava. Eu estava sozinha em casa, o silêncio era total, mas comecei a ouvir sussurros. Eles eram fracos no início, quase como um vento passando pelas frestas das janelas. Mas, à medida que a noite avançava, ficaram mais claros. Não eram palavras que eu conseguia entender, mas vozes, múltiplas, falando ao mesmo tempo, como se discutissem entre si. No dia seguinte, outra carta chegou. Agora, um pedaço de papel amarelado, coberto por manchas que pareciam sangue seco. Eles estão vindo para buscar você, dizia a mensagem. Algo dentro de mim se quebrou. Resolvi voltar ao Colônia. Precisava entender o que estava acontecendo e acabar com aquilo. Cheguei ao local ao anoitecer. O céu estava coberto de nuvens pesadas, e a atmosfera parecia ainda mais opressora do que antes. Andei pelos corredores abandonados. As paredes descascadas pareciam me observar. Fui até a ala onde fotografara durante minha primeira visita, tentando encontrar alguma pista.
Lá, no chão, estava uma pilha de papéis antigos. Entre eles, encontrei as mesmas listas de nomes que estavam nas cartas. Desta vez, todos os nomes estavam riscados, menos o meu. Ouvi passos ecoando atrás de mim, mas não havia ninguém. O ar ficou gélido e o som dos sussurros voltou, mas agora estava ali, ao meu redor. Não eram apenas vozes. Eram lamentos, choros, gritos abafados. Olhei ao meu redor, tentando me localizar, mas era como se o lugar tivesse mudado. As paredes pareciam mais estreitas, as portas desapareceram. Comecei a correr, mas cada corredor que atravessava parecia me levar de volta ao mesmo lugar. No centro da sala principal, algo me esperava. Era uma cadeira de rodas enferrujada, com correias que ainda pendiam dos braços. Quando me aproximei, senti uma presença. Não sei como descrever. Não vi ninguém, mas sabia que não estava sozinha. Meu corpo congelou, incapaz de se mover, enquanto os sussurros se transformavam em gritos. A cadeira se moveu sozinha, como se algo invisível tivesse acabado de se levantar dela. De alguma forma, consegui sair de lá. Não sei como encontrei a saída, mas quando olhei para trás, as luzes que eu tinha certeza de estarem apagadas estavam todas acesas. Em casa, tentei apagar as memórias, mas isso não foi possível. Continuo recebendo cartas. Agora, elas chegam sem texto, apenas com manchas e marcas, como se algo estivesse tentando se comunicar. Não sei quanto tempo tenho. Se você ler isso, nunca visite o Colônia. Algumas histórias devem ser esquecidas e alguns lugares abandonados para sempre. Para Ana Clara, o Colônia de Barbacena revelou-se mais do que um lugar marcado pela dor humana. Era uma porta aberta para algo que ela nunca deveria ter cruzado. Algumas histórias merecem respeito, mas outras são melhor deixadas intocadas. Afinal, lugares assim não apenas guardam memórias, mas também forças que jamais deveriam ser provocadas. Lembre-se, você nunca está sozinho. O Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, tem um passado sombrio, marcado por tratamentos experimentais e desaparecimentos inexplicáveis. Hoje transformado em um espaço cultural, o prédio parece ter deixado seu legado obscuro para trás. No entanto, para Mariana, 34 anos, e seu marido Tiago, 36, que alugaram um apartamento próximo ao local, a história parece estar longe de acabar. O que começou como pequenos eventos estranhos, logo se transformou em um pesadelo que eles nunca esquecerão. Quando nos mudamos para o apartamento no Engenho de Dentro, ficamos encantados com a localização. O prédio era antigo, mas bem conservado, e a vista dava para o que um dia foi o hospital psiquiátrico. No início, achamos interessante morar tão perto de um lugar com tanta história, embora Tiago fizesse piadas sobre os fantasmas que poderiam estar ali. Eu ri junto, mas não demorou muito para percebermos que algo estava errado. Na primeira semana, começaram coisas pequenas. Passos no corredor quando estávamos sozinhos, janelas que abriam sozinhas à noite. Pensei que fosse o vento, mas Tiago começou a notar também. Uma noite ouvimos um som estranho vindo do quarto. Era como um arrastar, algo sendo puxado pelo chão. Quando entramos, não havia nada fora do lugar, mas o som continuava, como se estivesse vindo debaixo de nós. Decidimos ignorar, mas então os sons começaram a ficar mais frequentes. Passos no corredor, portas batendo sem vento, e às vezes, um cheiro forte de álcool e desinfetante que desaparecia tão rápido quanto surgia. Uma noite, quando Tiago estava trabalhando tarde, ouvi o som de algo raspando a parede. Fui até o quarto e vi marcas longas, como se unhas tivessem sido arrastadas pela pintura. Elas não estavam lá antes. O ápice aconteceu na terceira semana. Acordamos de madrugada com um som ensurdecedor. Era como móveis sendo arrastados pelo apartamento. Mas quando acendemos as luzes, tudo estava no lugar. Tiago tentou acalmar meus nervos, mas eu sabia que havia algo mais. Na manhã seguinte, percebi que havia algo estranho na porta do nosso quarto. Um arranhão profundo, que parecia formar uma letra. Não conseguimos entender o significado. Desesperada, fui pesquisar sobre o antigo hospital.
Descobri que o local tinha um histórico de desaparecimentos e de pacientes que nunca foram registrados oficialmente. Alguns moradores próximos falavam sobre um inquilino invisível que parecia seguir quem ousasse morar perto. As histórias eram vagas, mas todas tinham algo em comum: uma presença que nunca deixava as pessoas em paz. Voltando para casa, comentei com Tiago, mas ele riu, dizendo que era superstição. Naquela noite, algo aconteceu que mudou tudo. Estávamos assistindo TV quando ouvimos passos no corredor, mas dessa vez não pararam. Eles atravessaram a sala e foram em direção ao quarto. Tiago, ainda cético, levantou-se para verificar, mas antes que ele pudesse entrar, a porta bateu com força. Quando conseguimos abri-la, o quarto estava vazio, mas todas as paredes estavam cobertas de arranhões, formando palavras que não conseguimos entender. Naquela mesma noite, decidimos sair. Pegamos algumas coisas e fomos para a casa dos meus pais. Quando voltamos no dia seguinte para buscar o restante, encontramos uma única coisa fora do lugar. O espelho do banheiro estava quebrado e escrito no vapor da superfície havia uma palavra: fique. Hoje estamos morando em outro lugar, mas sinto que o inquilino ainda está conosco. Pequenas coisas acontecem, como luzes piscando e sons que não podemos explicar. Talvez tenhamos trazido algo conosco, ou talvez ele nunca tenha realmente nos deixado. Para Mariana e Tiago, o engenho de dentro deixou de ser apenas uma vizinhança para se tornar um lembrete constante de que alguns lugares nunca ficam realmente vazios. O que parece história antiga pode, na verdade, estar mais vivo do que imaginamos. E quando você sente que está sozinho, lembre-se, você nunca está sozinho. Localizado no interior de São Paulo, o Hospital Psiquiátrico de Taquaritinga foi fechado há décadas. Mas até hoje é lembrado pelas histórias sombrias que cercam seus corredores. Durante anos, moradores relataram sons inexplicáveis vindos do prédio desativado, e uma melodia em particular parece ecoar em suas paredes. Júlia, 29 anos, de Ribeirão Preto, decidiu investigar depois de ouvir boatos de que a música só era ouvida por aqueles que carregam segredos que não deveriam ser revelados. Ela descobriu que algumas canções nunca deveriam ser ouvidas. Carta enviada por Júlia. Minha curiosidade sempre foi maior que o bom senso. Quando ouvi falar do psiquiátrico de Taquaritinga, fiquei intrigada. Diziam que era um lugar onde o sofrimento dos pacientes era abafado pela música. Na época de funcionamento, uma enfermeira tocava piano para acalmar os internos, mas, segundo os relatos, após o fechamento do hospital, a melodia continuou. Diziam que quem ouvisse a música carregava algo que o lugar reconhecia, algo que o atraía. Decidi ir até lá com minha câmera. Cheguei ao fim da tarde quando o céu começava a escurecer. O prédio era imponente, com janelas quebradas e muros cobertos de vegetação. Entrei pela entrada principal e o silêncio era absoluto. Cada passo que eu dava parecia ecoar como um trovão. As paredes descascadas pareciam sussurrar histórias, mas eu me forcei a continuar. Passei por corredores estreitos, repletos de camas enferrujadas e papéis espalhados pelo chão. Encontrei registros médicos antigos, com caligrafias difíceis de decifrar. Um deles chamou minha atenção. Falava sobre um paciente que alegava ouvir uma música incessante, mesmo quando não havia ninguém tocando. O relatório terminava abruptamente com a palavra removido. Enquanto lia, ouvi algo. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá, notas de piano. Achei que fosse imaginação, mas à medida que avançava pelos corredores, a melodia ficava mais clara. Era uma música lenta, melancólica, que parecia reverberar pelas paredes. Meu corpo inteiro ficou tenso, mas continuei andando, atraída por aquela melodia. Cheguei a um corredor mais largo, onde a luz do pôr do sol entrava por uma janela quebrada, tingindo o chão de vermelho. No fim do corredor, havia uma sala com uma porta semiaberta. A música vinha de lá. Meu coração disparou, mas não consegui me impedir de entrar. A sala era pequena, com uma única janela que iluminava um piano antigo. As teclas estavam gastas, algumas quebradas, mas as notas continuavam ecoando, mesmo sem ninguém tocá-las. Quando me aproximei, a música parou abruptamente. O silêncio era tão profundo que parecia esmagador. Olhei ao redor, esperando encontrar alguém, mas estava sozinha. Foi então que percebi algo estranho.
Havia marcas no chão, como arranhões, que formavam círculos ao redor do piano. Quando tentei sair, a porta se fechou com um estrondo. Senti um frio intenso. As paredes começaram a vibrar levemente e a música recomeçou, mas desta vez parecia vir de dentro da sala. As notas estavam erradas, dissonantes, como se algo estivesse tentando tocar, mas não soubesse como. Olhei para o piano e juro que vi as teclas se movendo sozinhas, pressionadas por algo invisível. Minha respiração ficou pesada e a sensação de estar sendo observada se tornou insuportável. O ar parecia pulsar, como se o próprio quarto estivesse vivo. De repente, a música parou novamente e ouvi um som de algo arranhando o chão, vindo debaixo do piano. Agachei-me contra minha vontade e vi o que parecia ser uma mão pálida e enrugada tentando alcançar algo no chão. Saí correndo, tropeçando nos móveis até encontrar a saída. Quando finalmente cheguei ao carro, o som do piano ainda ecoava em minha cabeça, mesmo estando longe do prédio. Em casa, tentei esquecer, mas a música não me deixou. No silêncio da noite, ela ainda toca, às vezes mais alta, às vezes baixa, mas sempre presente. Não sei o que vi naquele dia, mas sei que o psiquiátrico de Taquaritinga guarda algo que nunca deveria ser descoberto. Se você ouvir aquela melodia, pare e vá embora. Alguns sons são feitos para ficar em silêncio. Para Júlia, a melodia do psiquiátrico de Taquaritinga tornou-se uma lembrança impossível de esquecer. Lugares como esse não apenas guardam histórias, mas parecem ter vida própria, atraindo aqueles que ousam ouvir. Se um dia você se encontrar em um corredor vazio e uma música começar a tocar, lembre-se, você nunca está sozinho. No coração do Mato Grosso, o Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho foi um dos mais movimentados da região durante o século XX. Seus corredores testemunharam décadas de sofrimento e muitas das histórias do local continuam envoltas em mistério. Após o fechamento, o prédio se tornou alvo de curiosos e exploradores. Mas para Leandro, 39 anos, zelador do prédio desativado, o elevador principal esconde algo que ninguém pode explicar. E às vezes, ele não leva as pessoas de volta. Carta enviada por Leandro. Trabalhar no prédio do antigo Adalto Botelho nunca foi algo que me incomodasse. Eu achava que eram só histórias para assustar crianças. Quando fui contratado para cuidar da manutenção do lugar, imaginei que seria apenas silêncio e poeira. Mas algumas semanas depois, percebi que o silêncio daquele lugar não era normal. Meu trabalho consistia em manter a estrutura básica, fazer rondas e garantir que nenhum vândalo entrasse. Havia um sistema de elevadores antigos que raramente funcionava, mas um deles, o elevador principal, ainda estava em operação. Meu chefe insistia que ele ficasse ativo para facilitar o transporte de equipamentos de limpeza entre os andares. No entanto, eu evitava usá-lo. Sempre senti algo estranho nele. Na terceira semana, enquanto fazia a ronda do terceiro andar, ouvi o som do elevador se movimentando. Isso era incomum, já que ninguém além de mim tinha acesso ao sistema. Fui até a porta e ouvi um leve ding quando o elevador chegou ao andar. As portas se abriram lentamente, mas o interior estava vazio. Algo no ar mudou naquele momento. O cheiro do lugar, normalmente mofado, foi substituído por algo metálico e doce, como sangue. Ignorei e fechei as portas manualmente, acreditando que era só um defeito. Na noite seguinte, durante uma tempestade, o elevador voltou a funcionar sozinho. Eu estava no térreo quando ouvi os motores subirem e descerem repetidamente, parando nos andares. Fui até o painel de controle, mas estava desligado. Decidi verificar, e ao abrir a porta do térreo, vi algo que me gelou. Havia marcas de mãos sujas na parede interna do elevador, como se alguém tivesse tentado sair desesperadamente. Resolvi desligar o elevador completamente. Na manhã seguinte, encontrei o painel reativado, embora eu tivesse certeza de que era impossível. O elevador estava parado no 5º andar, uma área que havia sido trancada e lacrada há anos. Subi pelas escadas para investigar, mas quando cheguei lá, a porta estava destrancada. O corredor era estreito e escuro, com restos de cadeiras de rodas e macas cobertas por lençóis. No final do corredor,
O elevador estava com as portas abertas. A sensação era opressiva. A luz interna piscava enquanto eu me aproximava. Havia algo escrito nas paredes internas, palavras confusas que pareciam em latim ou algum idioma que eu não conhecia. De repente, ouvi um barulho vindo de dentro da cabine. Era um som baixo, como respirações, acompanhadas de um leve arranhar de algo contra o metal. Dei um passo para trás, mas antes que pudesse reagir, as portas se fecharam com força. Corri para o painel de controle no térreo e tentei desligar novamente, mas o elevador começou a se mover sozinho, subindo e descendo sem parar. O som das engrenagens parecia mais alto, como se o próprio prédio estivesse vibrando. De repente, ele parou no terceiro andar. E quando fui verificar, encontrei a porta aberta. No chão, havia marcas arranhadas formando algo que parecia um círculo. No centro, um pedaço de tecido, como um uniforme antigo de paciente, manchado de algo escuro. Decidi que não podia continuar naquele trabalho. Entreguei minha demissão na manhã seguinte, mas ainda sonho com aquele elevador. Às vezes, no silêncio, ouço o som dele subindo e descendo, como se estivesse me chamando de volta. Não sei quem, ou o que, ainda anda por aquele lugar. Só sei que nunca mais quero descobrir. Para Leandro, o elevador do Adalto Botelho revelou-se muito mais do que uma relíquia de tempos passados. Lugares como esse guardam ecos de histórias que não deveriam ser despertadas. Quando algo te convida a entrar, talvez o melhor seja recusar. Afinal, você nunca está sozinho. Você já entrou em um lugar onde o ar parecia pesar no peito, como se algo invisível estivesse lhe observando? Locais abandonados possuem essa estranha habilidade de provocar um desconforto inexplicável, como se suas paredes carregassem os gritos e segredos de quem já passou por ali. Foi exatamente isso que Rafael, 28 anos, de São Gonçalo, experimentou quando decidiu explorar o antigo hospital psiquiátrico de Jurujuba, em Niterói. O que começou como uma aventura casual com amigos, terminou em um pesadelo que ele nunca mais conseguiu esquecer. Rafael sempre foi fascinado por locais históricos e abandonados, especialmente aqueles envolvidos em histórias sombrias. Quando ouviu falar sobre o hospital de Jurujuba, com sua reputação de ser assombrado, não conseguiu resistir. Ele e 2 amigos, Gabriel e Lucas, planejaram a visita em um final de semana. A ideia era simples: explorar o local, tirar algumas fotos e talvez capturar algo estranho em vídeo. O hospital ficava à beira-mar, em uma península isolada, cercado por silêncio e mistério. Os corredores pareciam intermináveis. Paredes manchadas de mofo exibiam marcas que lembravam arranhões. Um deles tinha portas trancadas, numeradas em sequência, cada uma com uma pequena abertura de vidro. Rafael notou que algumas aberturas estavam estilhaçadas, como se algo tivesse forçado para sair dali. Os amigos começaram a tirar fotos e explorar os quartos vazios, mas Rafael foi atraído por uma porta no final do corredor, ligeiramente encostada. Diferente das outras, essa porta era mais robusta, de metal pesado, e parecia estar desgastada, como se algo tivesse tentado abri-la por dentro. Ele chamou os amigos, mas eles estavam ocupados explorando outro canto do corredor. Decidido, Rafael empurrou a porta com força. Ela se abriu com um rangido agonizante, revelando um pequeno quarto revestido de azulejos brancos, agora amarelados pelo tempo. No centro do cômodo havia um lavatório de metal enferrujado, e acima dele, um espelho trincado refletia a luz fraca de sua lanterna. Na pia, uma bacia encardida estava virada para baixo. Ele a ergueu e um cheiro metálico quase insuportável invadiu o ambiente. Enquanto investigava a sala, a porta se fechou violentamente atrás dele, sem aviso. Rafael girou em direção ao som, assustado, mas não viu ninguém. O ar dentro do cômodo ficou gelado, e a lanterna começou a falhar, a luz piscando freneticamente. O espelho, antes apenas sujo e trincado, agora parecia refletir algo que não era ele. No reflexo, Rafael viu uma figura parada atrás de si. Uma mulher magra, de cabelos desgrenhados e olhos fundos, vestindo algo que parecia uma camisola hospitalar. Sua pele era acinzentada, e seus lábios estavam movendo-se, como se ela estivesse sussurrando algo.
Congelado de medo, Rafael tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. No espelho, a figura começou a se aproximar, mas quando ele se virou para olhar diretamente, não havia ninguém ali. O silêncio absoluto foi interrompido por um ruído de algo arranhando os azulejos. Ele olhou para o chão e viu marcas frescas de unhas que não estavam lá antes. O som aumentou, vindo de todos os lados, como se várias mãos estivessem tentando alcançar algo, ou alguém. Do lado de fora, Gabriel e Lucas chamavam por Rafael, batendo na porta, mas ele não conseguia responder. Quando tentou gritar, sentiu uma mão fria agarrando seu ombro. Ao virar novamente para o espelho, a mulher estava agora a poucos centímetros de seu rosto, seus olhos fundos e sem vida fixados nele, e sua boca aberta em um grito silencioso. Ele desmaiou. Quando os amigos finalmente conseguiram arrombar a porta, encontraram Rafael desacordado no chão. Ele foi levado para fora do hospital, ainda em estado de choque. Ao recobrar a consciência, contou o que havia visto, mas os amigos não acreditaram, até olharem as fotos que tiraram. Em várias delas, podiam ver uma silhueta feminina ao fundo, nos corredores escuros, sempre próxima de Rafael. De volta para casa, Rafael começou a pesquisar sobre o hospital. Descobriu que a sala onde esteve era usada para procedimentos extremos, em pacientes considerados violentos. Entre as histórias, encontrou o relato de uma paciente chamada Amélia, que morreu ali após ser trancada por dias em completo isolamento. Seu corpo foi encontrado ao lado de uma bacia cheia de sangue. Desde então, Rafael evita lugares abandonados. No entanto, ele ainda é atormentado por pesadelos onde vê Amélia encarando-o, movendo os lábios, como se quisesse contar algo. Algumas noites, ele acorda com o mesmo cheiro metálico que sentiu naquela sala e tem certeza de que não está sozinho. Para Rafael, o hospital de Jurujuba revelou que nem sempre o que está abandonado permanece vazio. Às vezes, os ecos do passado continuam vivos, prontos para alcançar aqueles que ousam cruzar seu caminho. Se você sentir que está sendo observado ou ouvir algo no silêncio, talvez seja melhor sair antes que seja tarde demais. E lembre-se, você nunca está sozinho.